Fala galera, Pablo Bazzarello do Cinepop. Bruno Giacobo do Blá Cultural. Vamos falar sobre o filme Águas Rasas, uma das principais estreias desse final de semana nos cinemas. Fala um pouco sobre a sinopse. Bom, Águas Rasas retrata a busca de uma mulher, a Nessie, interpretada pela atriz Blake Lively, pela praia dos sonhos dela. Na verdade, a praia dos sonhos dela foi uma praia onde a mãe dela, na juventude, surfou, e é uma praia secreta que fica no México. Então ela viaja para o México. Chegando nessa praia, ela vai receber todos os avisos possíveis e imagináveis de que aquela praia não é tão segura assim, de que tem algumas coisas suspeitas lá, tipo a onda. Ela vai encontrar dois surfistas, um americano e o outro nitidamente mexicano local. Eles vão dizer assim, ó, cuidado com o mar é perigoso, você não conhece, não se aventure tanto. Mas, como é um thriller, é um filme de suspense, é claro, Pablo, que ela vai ignorar todas as dicas. E aí o que vai acontecer? O principal perigo que ela vai encontrar nessa praia não é a onda, não é a correnteza, não é nada disso, né? Esse é um filme de tubarão, né? Um subgênero dentro do filme de terror. E o filme está sendo vendido assim, a gente sabe, quando adentra a sala de cinema, que a gente vai encontrar um filme de tubarão. E ela encontra justamente isso, o terror na forma de um peixe gigantesco que vai aterrorizar ela durante toda a projeção do filme, né? Precisamente o tubarão branco. Sim. Como o bicho, o animal do filme do Spielberg. Um dos maiores antagonistas de todos os tempos na história do cinema, né? E também vale mencionar que ela é isso vai influenciar muito na trama, vai vir depois no desfecho, o fato dela ser uma estudante de medicina, né? E o roteiro transforma ela nisso justamente pelo fato de que ela vai enfrentar um tubarão e ela vai precisar ter um mínimo conhecimento de enfermagem, de medicina, para poder usar isso nos ferimentos dela e em outras situações. Essa é a sinopse básica do filme, né? Que tem uma série de curiosidades por trás. Eu lembro que eu acho que eu comentei com você no dia que a gente fez a cabine de imprensa, que, tipo assim, mais um filme sobre tubarão, porque depois que o Spielberg lançou o filme em 75, que pra mim é o maior blockbuster de todos os tempos, foi o primeiro e eu acho que eu ainda considero, por afetividade, o maior blockbuster de todos os tempos. Pode ser que em termos de números e outros quesitos, se a gente for comparar, ele não seja, mas pra mim, afetivamente, Tubarão, de 1975, ainda foi o primeiro e pra mim é o maior blockbuster de todos os tempos. Então, depois dele, a gente viu uma série de filmes, não só com tubarões, mas, por exemplo, filmes passados na floresta amazônica, Piranha 2, Anaconda. Então, subgêneros, filmes que tinham a mesma dinâmica. Um animal feroz perseguindo seres humanos, espreitando seres humanos. E o interessante do Águas Rasas é que ele se encaixa também em outro subgênero, além do filme de tubarão. Ele é um desses filmes que tem basicamente um único personagem, apesar de ter esses coadjuvantes que você citou, mas fica quase inteira, a projeção inteira, a Blake Lively segurando o filme inteiro nas costas. Digamos que ela fica mais ou menos 90% do tempo do filme em tela, sozinha. E isso é extremamente difícil. A gente pode puxar pela memória o filme do Náufrago com Tom Hanks, como o Tom Hanks domina a cena, ele fica sozinho em 95% do filme. A mesma coisa acontece aqui com ela, e isso exige uma capacidade de atuação, domínio de cena, uma presença de cena da Blake Lively que muita gente não sabia que ela tinha. Eu acho que ela pra mim, o filme tem muitos acertos, mas talvez ela seja o grande destaque do filme porque ela segura a peteca com competência, você concorda? Sim, ela não é só um rostinho bonito, né? O pessoal até comentou, se botassem uma atriz tipo Megan Fox, que é uma bonitona, mas o talento é duvidoso. Então, assim, faria bem pros olhos, digamos, mas não, de repente ela não conseguiria segurar a peteca de segurar 2 horas não, 1h30, o filme é rapidinho, Mesmo assim, o filme em momento nenhum ele se torna cansativo, justamente porque ela consegue desenvolver uma boa atuação e desenvolver uma identidade com o público, né? A gente acredita, sofre junto com ela, fica assustado. E você mencionou o Náufrago, uma curiosidade é que
o Tom Hanks tinha o Wilson, que era a bola de vôlei. Perfeito. E ela tem uma gaivota. Uma gaivota, né? Como é que ela batiza em inglês? Sofreu uma mudança, né? Em inglês é Steven Seagal, porque gaivota em inglês é Seagal. Então ela faz esse trocadilho com o nome do Steven Seagal, daquele herói de ação da década de 90, né? De 80. Em português virou Fernão Capelo Gaivota. Aquele livro eu li, pelo menos na minha adolescência, um ótimo romance, Fernão Capelo Gaivota, e foi uma sacada interessante na hora de fazer a legenda, que ela chamando de Capelo Gaivota. Uma coisa, para mim, um diferencial desse filme em relação a todos os filmes que vieram depois da obra-prima de 75, o diferencial é essa conexão que ela tem com a mãe, a busca pela praia, e aí a gente vai ver ela se comunicar mesmo ali em situações de emergência, com o pai, com a irmã. Ela tem um telefone lá, é claro que aquele telefone uma hora vai começar a falhar, por melhor que ele seja, porque muito tempo longe da civilização, né? A bateria vai arriando, a gente sabe, a gente usa no dia a dia e sabe que usando direto na metade do dia a bateria já arriou. Mas então essa conexão com a mãe, a preocupação dela com a família, a gente vai descobrir durante o filme que ela teve uma briga com o pai por conta da situação que aconteceu com a mãe, e essa briga foi um pouco antes dela fazer essa viagem em busca da praia perfeita. Largar tudo, né? Abandonar a faculdade. E também, nesse momento, a gente sente a proximidade que ela tem com a irmã mais nova. A irmã mais nova admira ela, a irmã mais nova chega a ligar pra ela e ter uma conversa com ela. Então, assim, o relacionamento que ela tem com a irmã, mesmo tendo abandonado tudo, é diferente do que ela tem com o pai, por exemplo. Ela tem a figura do pai, digamos, o culpado por tudo que aconteceu, ela tá ressentida, e ela vai lá pra meio que lavar a alma, né? Ela busca esse lugar, para ela era uma jornada espiritual. Ela precisava encontrar esse lugar para restabelecer a alma dela, restabelecer a espiritualidade dela e ter essa conexão e essa proximidade com a mãe, que é uma figura que não está mais presente na vida dela. E ali vai ser muito mais do que isso, né? Ela vai enfrentar o maior desafio da vida dela na figura desse antagonista, dessa criatura que remete ao maior vilão da história do cinema, que foi criado pelo Spielberg, é um novo Tubarão. E assim, já tem gente dizendo que depois de Tubarão, esse é o melhor filme do subgênero de filmes de tubarão de todos os tempos. Não existe muita... assim, um desafio muito grande, né, de se manter como o segundo melhor, porque... A verdade é que foram feitos muitos filmes ruins depois, né? Muitos filmes trash, e acabou virando um subgênero mais voltado para o cinema B, realmente. Filmes, assim, descartáveis, que você até vai para se divertir, mas você não pode considerar um filme bom. Mas eu acho que esse a gente não pode considerar um filme de cinema B. Pois é. Eu acho que é um filme de cinema A, até porque além da atuação dela, do roteiro muito bem escrito, tem algumas coisas que se destacam. A trilha sonora do Marco Beltrami, que foi por muito tempo colaborador do Wes Craven nos filmes de terror e suspense dele, que já trabalhou também com o Guilherme Del Toro. A trilha pontua bem os momentos de tensão, e a fotografia, Pablo, eu acho que é uma das coisas mais belas que eu vi nesse ano de 2016 a estrear aqui no Brasil. É uma das fotografias mais bonitas até agora, é de Flávio Labiano. É impressionante. É claro que aquela cena paradisíaca, aquela praia, que no filme se passa no México, mas foi filmado na Austrália, aquela paisagem toda colabora e muito para a fotografia ser belíssima. Mas há, claro, todo o trabalho do Flávio Labiano, que torna visualmente Águas Rasas uma das coisas mais belas que eu vi nesse ano. Tem um momento, tocando nesse assunto da fotografia, tem um momento dentro d'água, né? Sim, fantástico. Que ela tá nadando e ela encontra assim, como se fosse muitos águas vivas, né? Como se fosse um cardume de águas vivas, digamos. Isso. E aí o filme, que é tenso o tempo inteiro, ele dá uma parada para você contemplar aquela beleza toda, né? Meio aqui em câmera lenta, uma cena meio psicodélica, uma cena que é um momento até que você pensa assim, esse momento eles não precisavam ter incluído dentro do filme, mas eles fazem questão de incluir esse momento para você ter algo a mais, né? Como se fosse uma cereja em cima do bolo. Você tá vendo um thriller, você tá vendo um filme de tubarão, mas você vai ser contemplado com essa beleza, eles vão te oferecer isso, né? Que é algo a mais, né? E o diretor do filme, que é o espanhol Jaime Collet Serra,
que é o diretor dos filmes de ação, de alguns dos melhores filmes de ação do Liam Neeson nesses últimos anos, que foi Sem Escalas e O Desconhecido. Ele fez Perfeito. também o Noite Sem Escalas eu acho fantástico, um thriller aéreo, né? Você passa todo dentro do avião. Acho muito bom. Desconhecido também é bom. O Noite Sem Fim é o mais fraco deles. E fez também 2 filmes de terror eficientes, que foi A Casa de Cera e A Órfã. A Órfã é um filme fantástico, com um final surpreendente. O Collet Serra é um diretor que consegue... ele dirige muito bem atores. Essa é a impressão que eu tenho, porque ele extrai o melhor sempre do Liam Neeson. A Blake Lively tem potencial, mas num filme onde ela domina 90% da cena... sozinha, ela poderia se perder, e eu acho que ela é muito bem dirigida pelo diretor espanhol, e ele consegue manter a atenção lá em cima. Acho que é um diretor talhado, Pablo, para esse tipo de filme. Então, eu acho que a produção conseguiu juntar elementos bons, elementos muito bons, tudo, e fazer uma grande... O produto final é muito bom. Que eles entregam. É assim, as peças estando no lugar, né? Você escolheu o elenco certo, você escolheu o diretor certo, já é meio caminho andado, né? Você sabe que vai ter talento ali por trás e na frente das câmeras. Então, assim, a chance da coisa dar certo é muito grande. Esse filme poderia ser um filme totalmente B, poderia ser um filme descartável, poderia ser um filme de repente com uma outra atriz ou com outro diretor, ia ser um filme que ninguém ia olhar 2 vezes. E acabou se tornando um filme que tá todo mundo falando, tá todo mundo esperando, e é um filme que entrega justamente o que o público quer. E como você falou, um diretor que sabe dirigir atores, é um diretor que sabe fazer cena de ação, sabe manter adrenalina lá no alto. Todos os filmes dele, independente do gênero, ele consegue sempre criar suspense, criar bons personagens. Justamente por saber dirigir esses atores, eles crescem dentro dos papéis, né? E não vai ser um filme difícil de ver, né? Porque a estreia está acontecendo nessa quinta-feira em 293 salas em todo o Brasil. Até que é um bom número de salas para um filme que não é um blockbuster internacional, não é um grande blockbuster internacional, nem é um desses filmes brasileiros, uma dessas comédias que, por ter artistas chaves, atraem sempre o grande público e com isso ocupam uma grande fatia do mercado. 293 salas, acho que é um bom número, dá para todo mundo no Brasil afora assistir esse filme, né? É porque também não é, como você falou, não é um blockbuster. Ele pode até ser considerado um filme pequeno, né? Um filme que tem como cenário uma praia, uma atriz, vez mais, conquistando o espaço dela e crescendo. Esse é o segundo filme dela como protagonista. Ano passado ela fez a incrível História de Adeline, que foi um filme bem interessante, e era o nome dela ali, levando o filme no cartaz, e agora essa mesma ideia é repetida aqui no Águas Rasas. Ela já fez vários outros filmes, ela fazia série de TV, Gossip Girl, mas no cinema ela sempre foi a coadjuvante. Agora ela está conquistando o espaço dela como protagonista. E ela fez aniversário agora, né? Hoje o aniversário dela é hoje, no caso, no dia 25, quando esse programa vai ao ar. 29 anos. Fez 29 anos, ainda tem uma longa trajetória pela frente, um longo caminho. Para finalizar, quantas cervejas de 0 a 10 você dá para esse filme? Eu daria 7 cervejas. Eu dou 8. É um filme que cada vez que eu penso mais um pouco nele, eu gosto mais dele. Eu saí da sala de cinema, da cabine, gostando dele, mas cada vez que eu pensei um pouco mais nesse filme, ele foi crescendo em estima comigo. Então eu dou 8 cervejas aqui no Cinema Beer Club para Águas Rasas, com estreia dia 25 de agosto, nos cinemas de todo o Brasil, 293 salas. Vamos fechar esse? Vamos, não percam, né? Assistam, vale a pena. Eu acho que ninguém vai se decepcionar. Se você gosta de filme de suspense, de terror e filme de adrenalina. E não se esqueçam, desliguem os celulares e boa diversão.